Olá, eu sou a Lívia Maria e juntos vamos conhecer um pouquinho da USP aqui em São Paulo e suas diversas unidades de ensino. Estamos aqui agora com a professora Iane, diretora do Instituto de Psicologia na USP, aqui em São Paulo. Professora, muito obrigada e seja bem-vinda aqui com a gente. Eu que agradeço, é um prazer estar com vocês. Bom, para a gente começar, eu acho que é legal a gente trazer um pouquinho sobre o que é a psicologia, o que é estudar psicologia, Acredito que essa fase também, para quem está nos assistindo, de escolhas, decisão, é legal entender, o que é realmente a psicologia. Uma ótima pergunta essa. A psicologia é um campo de conhecimento fascinante, pela diversidade e pela possibilidade de atuar em diferentes frentes. Olha que interessante, ela estuda os seres em situação. E os seres são humanos e não humanos, em situação, contexto social e natureza. Então, essa é o grande objeto da psicologia. Então, ele permite atuar em diferentes frentes e fazer diferentes pesquisas e por aí vai. Falando em áreas de atuação, acho que isso é algo muito legal para a gente trazer também, porque muitas vezes pensa-se que a psicologia é a psicologia clínica, atuar ali com terapias e tudo mais, mas as possibilidades são diversas, de atuação. São muito diversas. Primeiro porque a psicologia, a gente pode considerá-la como uma ciência e uma profissão. Como ciência, ela se aproxima de várias áreas das ciências humanas. E ao se aproximar, isso tem a ver com o que vai ser estudado da sociedade e a cultura, quando a gente se volta para a cultura e sociedade. Mas ela se aproxima também das ciências naturais e da biologia, quando ela vai se voltar para estudar os processos mentais e comportamentais. Com isso, a gente acaba tendo um leque muito amplo, tanto de estudo quanto de atuação. A gente vai atuar na saúde mental, atuar na escola, na assistência social, no direito, no sistema de justiça, pode ser em empresas, instituições públicas e privadas, e na clínica, que eu acho que a clínica é onde todo mundo sempre associa a psicologia à clínica. E o que é interessante é que todas essas áreas, elas necessitam de um conjunto de abordagem, de técnicas e de entendimento para poder trabalhar. Então, ela é diversa por quê? Aí a gente tem várias áreas, que vai da psicanálise, às abordagens comportamentais, as abordagens fenomenológicas, existenciais, vários tipos de abordagem. E mais recentemente, o que eu queria reforçar, que ficou muito excluído da nossa universidade, não só da USP, da psicologia de maneira geral, são essas abordagens interseccionais, que ela vai procurar fazer a relação entre as desigualdades raciais, de gênero, de classe social, e ver quais as relações, então, com isso, entre isso. E aí, ao mesmo tempo, começa a trazer novas abordagens que ficaram tão fora na universidade. Então, por exemplo, saberes tradicionais, como dos povos originários, dos nossos, da cultura africana, da cultura latino-americana. E com isso, a gente também lida com problemas que são muito atuais. Por exemplo, a questão climática, a questão socioambiental. São todos esses aspectos que estão aí, que a gente tanto pode atuar quanto pode estudar. Eu imagino que muito do que a senhora trouxe aqui agora, quem está nos assistindo nem imaginava todas essas possibilidades, Então, muito legal, porque são pautas também muito importantes na sociedade, Isso. E para a gente finalizar, quero aproveitar e pedir aqui para deixar um recado para quem está nos assistindo, está nesse momento de incerteza, decidindo vou ou não vou para a psicologia, deixa um recado e um convite. Voltar ao que eu falei, porque que é tão fascinante, porque a psicologia, ela é tão ampla e ela, na verdade, é esse campo de conhecimento, de práticas e de estudos, e a gente vai poder ser cientista, pode ser psicólogo, então nós estamos nessa ciência e profissão, e é a gente que faz essa área. Por isso, venham com bastante animação, que a gente está esperando. Obrigada. Tá certo, obrigada, professora.
E estamos aqui agora com a Paula, que é psicóloga do Instituto de Psicologia aqui da USP em São Paulo. Paula, muito obrigada, seja bem-vinda aqui com a gente. E acho que é interessante a gente trazer que o Instituto de Psicologia ele tem diversos projetos e um deles é o Centro Escola, onde você atua, né? Conta um pouquinho pra gente. Isso mesmo, o Instituto de Psicologia tem um Centro Escola, chama Centro Escola do Instituto de Psicologia, que reúne boa parte das atividades de extensão que a gente oferece para os alunos e alunas que ingressam no nosso curso. Também no Centro Escola vão acontecer pesquisas, projetos de extensão que envolvam outras populações, mas boa parte do que acontece lá é construído junto com a participação do aluno de psicologia. Legal. E para quem está, né, na graduação, está atuando, está nesse momento de várias descobertas, né, e de muito conhecimento, como você julga a importância desse Centro Escola nesse período de graduação? Tem um jeito que a gente fala disso, que eu acho simpático, que para a gente do Instituto de Psicologia, o principal é nosso aluno. E para que o principal seja nosso aluno, o principal tem que ser a extensão, porque é ali onde ele vai atuar por excelência. Então é meio um pensamento que uma coisa leva a outra, né? Então para priorizar o aluno, a gente tem que priorizar a extensão. E a extensão é um espaço que a gente tem a oportunidade de se conectar com as questões do nosso tempo, de responder com um pouco mais de agilidade para o que a psicologia vem sendo demandada no mundo atual, também de transmitir coisas que já estão no nosso campo há muito tempo, né, que são alicerces do nosso campo, e a gente faz esse entrelaçamento entre formação, extensão e pesquisa, que é fundamental. Acho que essa, vamos dizer, a trança principal, a nossa espinha dorsal do curso, né? E um dos pilares da universidade da própria também. Universidade, exatamente. Perfeito. E para a gente finalizar aqui, gostaria de pedir para você deixar uma mensagem final para quem está nos assistindo. Bom, eu acho que quem busca a psicologia do Instituto de Psicologia da USP, acho que pode saber que aqui vai encontrar um espaço em que a participação do aluno, da aluna, é fundamental, porque é ali que a gente vai conseguir se conectar com as questões atuais. Muitas vezes são os nossos alunos e alunas que trazem temas que provocam a instituição a se pensar de um jeito diferente do qual ela vinha se pensando, se propondo. Obviamente que aí é um espaço de encontro, e quando tem encontro tem alegrias, tensões, enfim, é um espaço de construção política da universidade. Assim, a participação, sem o aluno a universidade não existe, sem o aluno a gente não consegue arejar os nossos pensamentos institucionais, inclusive. Então é fundamental. Então acho que um aluno que vier para a Psico vai poder encontrar esse convite, sabe, de participação, de construir o curso e, no limite, construir a própria universidade. Legal, muito obrigada. Obrigada. Para contar um pouquinho de toda a sua vivência como aluna aqui no Instituto de Psicologia na USP em São Paulo, estamos com a Paula, que é estudante do 4º ano de graduação em Psicologia. Paula, muito obrigada e seja bem-vinda aqui com a gente. Eu que agradeço, é uma honra, viu? Bom, e para começar, né, acho que é legal você contar um pouquinho o porquê da escolha da psicologia e por que estudar aqui no Instituto na USP. Eu comecei a pensar mais sobre a psicologia um pouco antes de entrar no ensino médio, mas ainda era algo bem incerto, porque não é uma área que a gente tem contato na escola como outras, tipo história, matemática, que a gente tem as disciplinas diretamente, né? E aí no ensino médio, nesse processo de preparação para o vestibular, essa ideia foi amadurecendo, eu fui vendo, né, que é uma área que tem esse diálogo com biológicas, humanas, até exatas às vezes, que é uma área com muitas possibilidades de atuação. Tem a clínica, mas tem a escolar, hospitalar, judicial, um monte. E também por questões pessoais, né, de entrar em contato com a psicoterapia ou pessoas próximas de mim. Isso tudo foi amadurecendo para eu começar a pensar na psicologia. E aí o Instituto de Psicologia da USP surgiu como uma possibilidade que eu considerei e desejei bastante, por ser, claro, uma universidade pública, gratuita, na região metropolitana, que é onde eu sempre morei e nasci, e de muito renome também, né, que me oferecia muita possibilidade para o futuro, querendo ou não. Muito legal. E já caminhando para os finalmentes aí do curso, né, quase no último ano já,
Conta um pouquinho para nós, para quem está nos assistindo, como foi, como está sendo, né, a sua experiência até agora, as vivências que você teve aqui, que a universidade te trouxe. Quando eu entrei, aqui era um mundo muito novo para mim e logo se abriu com muitas possibilidades. E a gente até fica um pouco perdido porque realmente tem bastante coisa para fazer e caminhos para seguir, mas a gente acaba se encontrando aos poucos. Diferentes pessoas com diferentes interesses, diferentes gostos, acabam encontrando lugares para se identificar, para poder habitar aqui na USP. Isso eu acho que é muito importante, principalmente com a vivência presencial que a gente tem na relação com os outros. Então, além das aulas e todo o conteúdo que a gente tem aqui, a qualidade desse conteúdo, a relação com as pessoas, o convívio com os estudantes, com os funcionários, com os professores também, é algo que enriquece muito a formação, como psicóloga também e nos outros cursos. A gente é muito moldado, né, nessa relação com as outras pessoas. E aí eu acho que algo muito importante são os coletivos que tem aqui. Então, por exemplo, para quem se interessa mais por esporte, tem as atléticas, também tem muitas atividades culturais, que é o que eu me encontrei um pouco mais aqui. A gente tem o Sinusp, que é um cinema gratuito. A gente tem shows que acontecem aqui às vezes. A gente tem possibilidade de fazer disciplinas em outros cursos também. Então, ter muito esse diálogo. E os coletivos que têm aparecido e se fortalecido aqui. Então, por exemplo, eu faço parte do Coletivo Negro, do Instituto de Psicologia, o Escuta Preta. Também faço parte da Rede de Atenção à Pessoa Indígena. Lá no Instituto de Psicologia, no nosso campus, tem a Casa de Culturas Indígenas, né? Que é um UPAN, é uma construção biá-guarani. Também é um espaço muito importante. E fora isso, a gente tem muitos projetos com os professores, muitas possibilidades, tanto na pesquisa, quanto no ensino, quanto na extensão. Então, tem um projeto, por exemplo, né, para quem entra, um projeto de tutoria, que a gente tem uma relação mais próxima nesse primeiro semestre, segundo semestre, já vai começando uma relação mais próxima com os professores. Então, são muitas possibilidades da gente poder ser acolhido de alguma forma aqui. Eu acho que isso é o mais essencial, assim, nessa vivência na USP, no Instituto de Psicologia, que é um instituto um pouco menorzinho, entre cerca de 70 pessoas, né, por ano. Então, todo mundo se conhece um pouco mais. Bom, a gente sabe que um dos pilares da universidade é a extensão. E por isso, aqui com a gente hoje, o professor Bernardo, presidente do CCX do Instituto de Psicologia. Professor, seja bem-vindo e muito obrigado. O Instituto de Psicologia tem muitos projetos de extensão. Tem no CEIP, o Centro Escola da nossa faculdade, oferece uma série de serviços para a comunidade, serviços abertos de atendimento em vários tipos de modalidade. E nesses espaços, os estudantes podem colocar em prática, sob supervisão, os temas que eles estão estudando nas disciplinas. E a nossa faculdade tem essa característica. Ela é uma unidade que trabalha com a integração do ensino, da pesquisa e da extensão. Então, muitos projetos de extensão da nossa unidade estão ligados, de alguma maneira, à pesquisa, dos grupos dos laboratórios, dos professores, das professoras, grupos de pós-graduação, e os estudantes têm a oportunidade de integrar esses grupos e construir conhecimento na prática. Então, a gente tem muitos projetos de extensão na área de políticas públicas, com instituições, movimentos sociais, muitos serviços abertos à comunidade que produzem conhecimento e dão muita vida para esse trabalho da graduação. Todos os departamentos da nossa unidade têm muitos trabalhos de extensão. Então, na clínica, na psicologia social do trabalho, na psicologia experimental, na psicologia escolar e da personalidade, em todas essas áreas, é possível encontrar muitos projetos de extensão interessantes, muitas formas práticas de desenvolver pesquisa e treinamento também relacionado aos estudos das disciplinas. Legal. E para quem está nos assistindo, tá nesse momento aí de decisão, de escolha do curso, qual mensagem você deixa? Conheçam o nosso curso, é um curso muito interessante, com muitas possibilidades de atuação.
podem visitar a nossa página, né, dentro do site da USP, e ali vocês vão encontrar muitas informações sobre as características da nossa formação, do nosso curso. Ali vocês podem visitar e vão encontrar bastante informações. Perfeito, então muito obrigada, professor. De nada, obrigado a vocês. E aí, gostou de conhecer um pouquinho mais sobre a USP aqui em São Paulo? Convidamos você para fazer parte da Universidade de São Paulo. Para saber mais, acesse o site. Até o próximo vídeo!